O Moreno pergunta, qual a importância da consciência da morte para a atividade filosófica? É tudo! É tudo, porque se a gente não fosse morrer, para que você ia tentar ser alguém na vida? É? Se você tivesse um tempo infinito, como é que você poderia chegar a ser alguma coisa? Se há um tempo infinito, não há transição. A transição só pode ser medida porque tem um fim. Você está entendendo? Dentro da eternidade não faz sentido você falar em transformação. O que seria uma transformação infinita? A transformação nunca acaba. Se a transformação nunca acaba, ela nem começa. Está entendendo? Então, a noção de chegar a ser, que é básica para o ser humano, está condicionada ao fato de que nós sabemos que morremos. Ou seja, há um enredo, mas esse enredo termina. E é por isso mesmo que é errado você fazer analogias da vida humana, vida individual humana, com a história. Fala o objetivo da história, meta da história. Entendeu? Por quê? Porque a história você não sabe quanto vai durar. Agora, a vida humana tem uma média, você sabe, você não vai passar disso. Está compreendendo? Você faz uma expectativa de vida, né? Agora, como não há uma expectativa de vida da espécie humana, não dá para você fazer né? Vamos conceber aqui um futuro histórico maravilhoso, etc, etc. Bom, mas esse futuro histórico vai passar também, e depois dele vai ser o quê? Você está entendendo? Então nós podemos fazer uma concepção de futuro para nós individualmente, mas não na história. Você está entendendo? Porque você sabe que você tem um tempo limitado para viver, e depois daquele ápice que você vê o fim. E você pode perceber um sentido nisso, porque tem um fim. E cria, vamos dizer, uma forma fechada, acabada. Não é isso? Então, a incapacidade ou recusa de pensar na morte imbeciliza o sujeito na mesma hora. Porque, vamos supor, você tem um plano mais maravilhoso do mundo. Então, muito bem. Você sabe que você tem a chance de você viver, digamos, sei lá, 70, 80, 100 anos. Né? Mas que não é certo que você viva. Então daí você tira imediatamente uma orientação. Quer dizer, eu não sei se eu vou chegar a ser aquilo que eu queria. Mas eu tenho que agir agora como se eu já fosse. Por quê? Porque daí se eu morrer agora, faz sentido do mesmo jeito. É aquele negócio do Viktor Frankl, que ele foi visitar a prisão de San Quentin e o diretor, engraçadinho, né? Chegou para ele e falou, olha, tem um sujeito aí na câmara de gás, vai ser executado daqui meia hora. Se eu quer falar umas palavrinhas para ele... Situação horrível, né? Daí o Victor falou, pois não. Ele disse, olha, meu amigo, não interessa se você vai viver 5 minutos ou 50 anos, tá entendendo? Interessa que o que você faz tem que fazer sentido. Então você trata de, na próxima meia hora, fazer alguma coisa que faça sentido para você. Quer dizer, ele não deu moleza para o condenado, não. Entendeu? E era exatamente o que tinha que falar. E depois aconteceu que o sujeito recebeu um indulto. E não foi executado. E ele disse que aquela coisa que o Franco falou para ele foi básica. Né? Então, quer dizer, mesmo que você fosse um condenado à morte, vai morrer daqui a pouco, eu digo, muito bem, qual será o que você vai fazer nos seus próximos 5 minutos? Pois se você for buscar alguma coisa prazerosa, que você acha prazerosa, vai ser pior ainda, porque o prazer vai acabar já, e você já sabe que vai... Durante todo o tempo da sua curtição, você vai estar desfrutando do prazer ou vai estar agoniado porque ele vai acabar? Então não pode ser. Né? Não pode ser esse o critério. Tem que ser algo que valha para além da morte. Algo que faça sentido. Com morte ou sem morte. Está entendendo? Então, essa é a noção do sentido da vida. Essa é a noção do dever. Essa é a noção do Dharma. Tá entendendo? Hindu é a mesma coisa. O Dharma é aquilo que faz sentido. Imagino que o Necrolord nos ajude a ver o que nós queremos ser. Isso é vocação? Vocação é chamado. E se é chamado, há quem chame. E imagino que não chame à toa. Minha vontade é a imagem que tenho do que quero ser. É pista segura daquilo que sou chamado a ser? Se é, por que isso acontece? Como surge ou o que garante essa correspondência entre o que pretendo ser e o que deveria ser? Essa pergunta é excelente. Excelente. Então, você está se referindo ao seguinte, você está vendo a vocação como um chamamento de Deus. Tá certo? E sobretudo no protestantismo, tem toda uma teologia da vocação, essa coisa toda. Bom, acontece o seguinte, você vai ver a voz de Deus em 2 lados. Por um lado, existe, vamos dizer, a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor e mais alto.
Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação, mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer e o que a realidade te impõe. Existe um outro exercício que complementar a esse, que nós vamos fazer depois, não é para misturar agora, que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. E o real tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece, a sua mente rejeita, ela não quer pensar naquilo, ela não aceita. Então você já desliga da realidade. Então, aceitar a realidade com plenitude é também um exercício. E isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo. Está compreendendo? E se você não faz isso, meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que você está superpondo a ela. Mas isso é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo voto de pobreza em matéria de opinião. Tá certo? Mas, aí nós entramos num aspecto ético. Isso é de treinamento ético. Tá certo? É uma espécie de moralidade da investigação da verdade. Tudo isso aqui, eu não estou falando de moral no sentido nem religioso, nem social. Né? Estou falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. A moralidade da investigação. Se você veio parar nesse curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isto tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja esta a sua vocação, mas tem algo a ver. Bom, é ali que é neste ponto que você vai ter que cultivar suas virtudes. Não nos demais pontos. Porque você vai ver que, se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todas as virtudes porque ele é Deus. Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessa virtude especializada que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão tem o dom da obediência. Obedecer, aconteça o que acontecer. Vai até o fim. Não interessa. Tem que matar seu filho. Não interessa. Vou fazer. Está entendendo? E bom, essa não é a única virtude existente. Não é isso? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Né? Ele só era sincero com Deus. Com os outros, não. É isso? Então, em torno dessa virtude fundamental da obediência que ele cria a sua personalidade. Se ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente, ele ia quebrar os chifres. Isto não é acessível ao ser humano. Está entendendo? Então, quando chegar um moralista para você fazer uma lista dos seus pecados, você sabe aonde você manda ele, né? Esqueça isso, meu filho. Fala, não, olha, eu vou fazer isto aqui, eu vou fazer direito, eu vou oferecer isso para Deus com o melhor que eu possa. E o resto vai do jeito que der. Entendeu? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, né? Você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo. Tá entendendo?
Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte, eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas, essa eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto vai como veio. Eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade e aos poucos vão melhorando, sem que nem eu mesmo perceba. Agora, eu não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí, em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo, você vai ficar um sujeito vaidoso. Tá certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Está entendendo? Só Jesus, porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro, nós somos aspectos, nós somos seres incompletos, nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal, né? O próprio Goethe cai um pouco nessa. É furado. Isso não existe.